Senhor Jesus, fala conosco, Pai, essa noite. Nós queremos ser ministrados por Ti, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, Você está se manifestando aqui neste lugar. Vem, Espírito Santo, vem. Oh, aleluia. Aleluia. O tema da minha palavra hoje é os improváveis. Repita comigo, os improváveis. Gente, não sei se vocês se lembram, tempo de escola, de faculdade. Alan é da academia ali. Daí, Alan, beleza? Conheci o Alan agora. Daí, Alan, prazer, cara, te ver aqui, ó. Foi tu que convidou, Verli? Verli. Prazer, Alan. Cara, voltando aqui, os improváveis. Não sei se você se lembra do tempo da faculdade, de escola. Aqueles colegas que eles... parece que já nasceram estrelas, sabe? Aqueles caras, aqueles colegas assim que eram famosinhos, assim, os caras assim diferentões, ou as amigas assim, né, patricinhas e tal, aquelas que eram muito populares. E tinha também aquelas pessoas que eram improváveis, não era? Tu olhava aquele cara, isso aí quando crescer não vai dar nada. A gente olhava assim, meu Deus, é muito improvável essa pessoa dar alguma coisa. E cara, depois de 10, 15 anos... se passa o tempo e você encontra essa pessoa, e às vezes aquela pessoa que era super improvável, você encontra ela numa posição de influência, às vezes um empreendedor muito bem sucedido, e você olha, meu Deus, já aconteceu isso com você? Meu Deus, cara, essa pessoa achei que não ia dar nada, né? E olha só onde é que ela está hoje. Gente, esses são os improváveis. Sabe, às vezes a gente espera, a gente olha, e o nosso olhar humano, ele erra. Sabe por quê? Porque enquanto as pessoas veem quem somos agora, enquanto elas olham para nós e elas veem quem somos agora, Deus, Ele sempre vê o que vamos nos tornar. Deus, Ele sempre vê o que nós nos tornaremos no futuro. Por quê? Porque Ele não olha para nós agora, Ele olha para nós no futuro. Então... o olhar de Deus está sobre mim e sobre você essa noite. E se você se sente talvez essa pessoa improvável, Deus, Ele está olhando para você essa noite. Ele está dizendo, eu estou vendo você daqui 10, 15 anos, ou daqui 5, daqui 1 ano. E você fará grandes coisas. Amém? Fala, bate no teu pai e fala, eu vou fazer grandes coisas. Porque eu sou um improvável. E Deus me escolheu. Aleluias. E cara, o maior exemplo de alguém improvável é Jesus. 1 Coríntios 1, 27 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus era o cara mais simples da terra. Não sei se você já assistiu The Chosen. Eu estou assistindo agora a 2ª temporada. Jesus era um cara simples demais. Jesus, ele tinha a minha idade. E os discípulos, eles eram mais novos que Jesus. O mais novo, diz a história que ele tinha cerca de 16 anos. Era um adolescente. Agora tu imagina um cara como eu, caminhando, fazendo milagres com uma gurizada atrás. Esse era Jesus. Ninguém dava nada para Jesus. Porque Jesus nasceu, Jesus era de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas Jesus era de Nazaré. E não havia nada que saía de bom daquele lugar. E daquele lugar saiu o Salvador do mundo. O mais improvável de todos era Jesus. E Ele morreu por mim e por você. Oh, aleluia. Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um cara que era também improvável lá no Antigo Testamento, e o nome dele é Gideão. Só contextualizando um pouco quem foi Gideão. O povo de Israel, ele estava se desviando do caminho do Senhor na época de Gideão, e os midianitas, eles tomaram posse da terra de Israel por 7 anos. E o que eles faziam? Israel plantava,
Israel cultivava e os midianitas iam ali e colhiam. Eles roubavam, né, o resultado das plantações. Eles roubavam de Israel. E passou 7 anos e o povo começou a clamar a Deus porque eles queriam uma intervenção do Senhor. Eles queriam, né, que Deus intervisse porque era um sofrimento, era uma escravidão. Então, vem Gideão. E Juízes 6, versículo 11, diz assim: então um anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Gente, só uma pausa aqui. Ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Faz sentido? Não faz sentido, né? Prensar uvas. Onde se malhava o trigo? Numa grande colina, numa alta colina. Por quê? Porque o vento, ele vinha e separava o joio do trigo. Porque o joio, ele não se dobra. Então eles botavam ali o joio é mais leve, o joio voava. E ali o vento mesmo separava o joio do trigo. Então se separava isso numa alta colina, não prensando as uvas. E ele estava naquele momento separando o trigo numa prensa de uvas. Por quê? Porque ele estava se escondendo. Ele estava escondendo a plantação dele, o resultado da plantação, para que ele não fosse roubado. Então ele era um cara improvável, porque ele estava naquele momento se escondendo. A gente tem Davi, e Davi, a gente lembra da história de Davi, que Davi, ele foi corajoso o suficiente para enfrentar o Golias. Ele também era improvável, mas ele foi até Golias. Aqui Gideão, ele estava fugindo. E no versículo 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Bata aí na pessoa que está ao lado com carinho e fala: poderoso guerreiro. Sentiu poderoso aí? Você sentiu poderoso? Com certeza Gideão, ele não se sentiu poderoso. Com certeza não, porque ele estava no momento de fragilidade. E o versículo 13 continua. Aí Gideão, ele fala com o Senhor: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão, então, aquele retruca a Deus. Deus está falando: cara, você é um poderoso guerreiro. Gideão: não, Senhor, não. Onde é que o Senhor está? A gente está sofrendo há 7 anos. Onde é que o Senhor está? E quantas vezes eu e você, nós somos assim? Quantas vezes o Senhor vem e diz: faça, você é capaz. E assim: não, mas tudo à minha volta está dando errado. O meu trabalho está dando errado. Eu não consigo avançar, eu não consigo ser melhor. Tudo está dando errado. E o Senhor está dizendo: não, mas vá, faça, você é corajoso, você é poderoso, vá. E a gente retruca a Deus, né? Quantas vezes eu já fiz isso? Mas Deus, na sua bondade, glória a Deus que Deus é bom, né? Deus, ele não liga, né? Ele não liga para as vezes que a gente retruca Ele, ou muitas vezes, né? Senhor, por que isso, por que aquilo? Não, Ele quer nos impulsionar. E no versículo 14 ele diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Aqui o Senhor fala: não sou eu quem está te enviando, não sou eu que estou falando com você. E sabe o que mais me choca aqui? É que o Senhor estava na frente de Gideão. Ele estava na frente de Gideão. Gideão estava olhando para o anjo do Senhor. E ele não estava acreditando nele mesmo, naquilo que o Senhor estava dizendo para ele. E aí ele retruca novamente e diz: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Aqui é onde Deus, ele quer os improváveis, aqueles que são os menores, que saíram dos menores lugares. E sabe, muitas vezes nós trazemos o nosso passado para justificar as nossas fraquezas. Quantas vezes nós trazemos aquilo, né, que nos feriu, que nos magoou, para justificar as nossas fraquezas. Senhor, mas eu não posso, porque eu não posso fazer nada na igreja, porque a igreja me feriu muito. Eu não posso
mas ser melhor no meu trabalho, porque o meu coordenador, o meu supervisor, o meu chefe, ele é muito grosso comigo, então eu não posso ser melhor. Infelizmente, não posso avançar. Quantas vezes nós usamos aquilo que nos fere para justificar as nossas fraquezas? E ali continua o Senhor: eu estarei com você. Olha só, Deus, ele não desiste. Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me o sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte, traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Aqui Gideão pede um sinal, sabe? Nós podemos pedir sim um sinal do Senhor. Sempre quando você estiver dúvida de algo que o Senhor está te falando. Ontem eu estava falando para o Felipe, o Senhor está falando muito com ele essa semana, ele está conhecendo Jesus agora. E eu estava conversando com ele ontem, ele falou: cara, Jesus está falando comigo. Eu falei: tá, mas para mim entender, como você ouve a voz de Jesus? Ele fala: é um pensamento, mas ele está dizendo que ele me ama, que ele me encontrou. É um pensamento. Sabe, quando Jesus ele fala conosco, é um pensamento. Jesus ele pode falar de várias formas, Jesus ele pode falar de várias formas. Pode ser numa voz audível, mas pode ser em pensamento. E se você está duvidando, peça um sinal para o Senhor, assim como Gideão fez. E aqui Gideão ele vai e pega uma oferta para o Senhor. Ele pega essa oferta e coloca diante do Senhor. E naquele momento vem fogo do céu e consome aquela oferta. Então, se você quer uma resposta do Senhor, oferte algo para Ele. Senhor, me dá um sinal, mas para o Senhor te dar um sinal, oferte algo para Ele. Oferte algo para Ele. E não é dinheiro. Oferte um tempo de valor para Ele. Você quer ver um sinal do Senhor? Oferte um tempo de valor para Ele. E aqui Gideão vai e oferta. E no versículo 34, a palavra diz assim: que então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Eu acho muito interessante esse versículo 34, porque diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Antes dele convocar o povo, o Espírito do Senhor se apodera dele. Depois eu vou falar um pouquinho mais do Espírito do Senhor. E ali continua, e depois que Gideão ele recebe o Espírito do Senhor, ele pede ainda mais 2 sinais para Deus. E sabe, Deus ele não está se importando com quantos sinais que Ele vai nos mostrar. Deus não se importa em te mostrar sinais. Na verdade Ele não se importa com sinais. Ele só quer que nós obedeçamos a palavra dEle. Ele não está se importando em te dar sinal ou não. Ele só quer que você obedeça. Só quer que eu obedeça a palavra dEle. E Juízes 7, então Gideão ele convoca, e eram cerca de 20.000 homens. E Deus naquele momento, quando ele convoca aquela galera toda, sabe? Vou guerrear, vou convocar o máximo de homens que eu puder. E aí ele convoca aquela galera toda, e Deus chega para ele e fala: você tem gente demais. E aí então Deus fala: tira os que estão com medo, porque era uma convocação, todos homens tinham que estar ali. E aí Deus fala: você tem gente demais, tira os que estão com medo. E quando Deus fala isso, você tem gente demais, eu olho para mim e eu falo: Deus, o que está me desencorajando? O que está me atrapalhando? Será que eu estou com gente demais à minha volta? Será que eu estou com gente demais me travando? Porque sabe, muitas vezes nós estamos dependentes do nosso salário, do nosso trabalho. Nós dependemos de pessoas, nós dependemos de carro, nós dependemos de várias coisas, e nós não dependemos de Deus.
Às vezes nós temos gente demais, porque nós dependemos de muita amizade para não nos sentirmos sozinhos. Nós queremos sempre estar cheio, rodeado de pessoas, e nós não dependemos de Deus. Entrou um novo governo, está tudo ruim, está tudo péssimo. E Deus? Será que Ele não está olhando para nós? Aí você se junta de pessoas que só reclamam, está tudo ruim, está horrível, não vem dinheiro, o mercado está caindo. E a nossa confiança em Deus? Então aqui ele fala, tem gente demais, Gideão. E aí saem aquelas pessoas que estão com medo. E aí Deus continua dizendo, ainda tem gente demais. E aí aquela clássica, né? Gideão ele pega todos os homens e fala, vamos descer para beber água. E ali naquele momento, cerca de 10 mil homens bebendo água. E aí uns se ajoelhavam e se realmente traziam, se ajoelhavam, se agachavam e traziam a água até a boca. E os outros, como cachorrinhos, se jogavam e bebiam como cachorrinho. Aí Deus fala assim, Gideão, separa os que trazem a água até a boca dos que estão bebendo como cachorrinho. E aí Gideão olha, separa e conta os que sobraram, 300 homens. De 20 mil homens, sobra 300 homens. Olha que loucura, como é que tu vai para a guerra com 300 homens? Mas Deus falou, tem gente demais. Porque Deus queria que Gideão confiasse plenamente no Senhor. E Juízes 7,16 fala realmente isso. E aí dividiu os 300 homens em 3 grupos, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Aí eles iriam até o acampamento dos midianitas com as trombetas, eles fariam barulho, com a jarra eles quebrariam e com as tochas eles iluminariam. Essa era a estratégia. Agora tu imagina a loucura, tu vai para a guerra com um monte de vaso de barro, com tocha e fazendo barulho. Já imaginasse? Vamos lá, tem uma guerra aqui, não está amarrado, tem uma guerra aqui no Brasil, a gente vai para a guerra e chega lá, em vez de armas, em vez de tanques de guerra, nós estamos lá com vasos, tochas e trombetas. Que loucurada, né? Meu Deus. Essa era a estratégia de Deus. Essa era a estratégia para Gideão. E Gideão ele cumpriu com as instruções de acordo com o Espírito Santo. E no versículo 20 diz: 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Versículo 21, cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. 22, quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez em que todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Eles foram para a guerra conforme o Espírito Santo havia instruído. Eles chegam lá e eles simplesmente fazem aquilo que o Espírito do Senhor falou. E o que acontece? O próprio exército inimigo, eles se confundem e eles começam a se matar. Eles começam a fugir. A Bíblia fala que fugiu uma grande parte, e outra parte se feriram uns aos outros com espadas. E o que eu acho mais interessante é que em nenhum momento o exército de Gideão precisou falar com o inimigo. Em nenhum momento eles falaram, em nenhum momento eles intimidaram, em nenhum momento eles chegaram até o inimigo. Eles simplesmente cumpriram aquilo que o Senhor estava falando. E eles conseguiram vitória. E sabe, tem muito significado na tocha, no vaso e na trombeta. A tocha, ela representa a luz e o fogo do Espírito Santo. Zacarias 4:6, capítulo 4, versículo 6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Quando nós temos as tochas do Espírito em nós, nada é contra nós. E eu quero falar um pouquinho do Espírito Santo para você. O Espírito Santo, ele não é um poder, o Espírito Santo não é uma força cósmica, o Espírito Santo é uma pessoa. Repita comigo, pessoa. E ele necessita de relacionamento. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, muitas vezes a gente quer fazer uma troca com o Espírito Santo, a gente olha para o Espírito Santo e acha que ele é um poder. Porque quando vem Atos 2, o poder do Espírito Santo se aposta dos apóstolos, e eles começam a fazer maravilhas, e aí a gente vê essa passagem e fala, meu Deus, eu preciso do poder do Espírito Santo para que eu possa fazer maravilhas. Mas não é essa a intenção. A intenção é que nós construímos um relacionamento com o Espírito Santo. Porque ele não é uma máquina de refrigerante. Você já viu uma máquina de refrigerante? Que a gente vai lá com a nossa moedinha, bota e cai o refrigerante. O Espírito Santo, ele não é uma máquina onde a gente vai com a nossa moeda de jejum, onde a gente vai com a nossa moeda de oração, nós colocamos lá e nós recebemos poder, cura, unção. Nós precisamos de intimidade. Fala, intimidade. Por que você é íntimo, você que é casado? Por que você é íntimo da sua esposa? Por que você é íntimo do seu marido? Porque vocês se conversam. Você tem conversado com o Espírito Santo? Quanto tempo nós temos gasto com o Espírito Santo? Quanto tempo nós temos gasto na presença do Espírito Santo? Nós queremos ver muitas coisas, sabe? O mal da nossa geração é que nós queremos ver muitas coisas. Nós queremos fazer pouco. Nós queremos pagar pouco preço. O que me chama a atenção, não sei se você conhece a história de Elias e Eliseu. Elias era um grande profeta, e quando Elias vai ao céu, Eliseu chega e fala, Senhor, me dá a porção dobrada do Espírito que estava em Elias, porque Elias fazia grandes maravilhas, e Eliseu chega, eu quero porção dobrada. Mas o que acontece? Elias joga a capa, e o que Eliseu faz? Antes dele ter porção dobrada, ele coloca a capa. O que significa a capa? Ofício. Muitas vezes nós queremos ver para depois fazer. Faça e depois você vai ver. Primeiro pega o ofício. Nós queremos ser agente transformador na vida das pessoas, mas nós queremos ver Deus fazer antes de nós tomarmos uma atitude. Primeiro nós tomamos a atitude e depois Deus, Ele faz. Porque primeiro é o ofício e depois o Senhor derrama a porção dobrada sobre nós. Amém? Então o Espírito Santo, Ele quer ter esse contato comigo e com você. E isso exige dependência. Sabe? Quero colocar aqui o exemplo, porque eu amo muito esse ministério de louvor aqui. E o nosso desejo sempre quando a gente vem ministrar é que o Senhor, Ele faça grandes coisas através das nossas vidas. Nós queremos que o Espírito Santo sempre flua nesse lugar. Porque o Espírito Santo, Ele já está aqui, Ele está em mim, está em você. Amém? E o que nós queremos é que o Espírito Santo sempre flua. E sabe, quantas vezes eu já vi, não aqui, porque aqui não acontece, mas eu já vi ministros de louvor ficarem perguntando qual é o segredo de eu chegar a cantar e que o poder de Deus venha sobre este lugar. Por quê? Porque nós queremos vir aqui, essa é a intenção, muitas vezes, do nosso coração. Nós queremos derramar, e não é uma má intenção, porque nós queremos ver o poder de Deus sobre este lugar. Só que muitas vezes o nosso coração está desalinhado. Por quê? Porque nós só queremos o resultado, nós não queremos o processo. Nós só queremos o resultado. E sabe, eu estou falando aqui do ministério porque eu faço parte, mas você pode monitorar o seu coração no ministério que você serve. Você tem relacionamento suficiente com o Espírito Santo para que aquilo que você está fazendo, onde você está servindo, ou não é só aqui na igreja, servindo fora da igreja, as pessoas que estão ao teu redor, você tem autoridade para que o Espírito Santo faça algo sobre a tua vida? Você tem autoridade de relacionamento para que o Espírito Santo, ele seja um agente transformador através da sua vida? Porque se nós não temos intimidade, nós nunca vamos ter autoridade sobre isso. E é relacionamento. Porque o Espírito Santo, Ele nos dá a direção, Ele guia os nossos passos, porque Ele é a tocha. Lembra? A tocha.
E Ele direciona e guia os nossos passos. Então aquela voz muitas vezes que está te falando: vai, poderoso guerreiro, enfrenta, vai, você é forte, é o Espírito Santo. Só que se você não tem relacionamento, você não vai ouvir essa voz. Se eu não tenho relacionamento, eu não vou ouvir essa voz. E o que nos direciona aqui é o Espírito Santo, porque quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para me direcionar e para direcionar os seus passos. Outra coisa que vemos aqui são os jarros de barro. E sabe, o barro, na Bíblia, sempre quando você lê sobre barro, ele representa carnalidade, a nossa parte humana não positiva, aquilo que não é eterno e que vai se acabar. Quando Gideão ele estava diante dos inimigos, ele começa, o Espírito Santo fala para ele: quebra esses vasos. Por quê? Porque a carnalidade nos faz não depender de Deus, mas depender da força do nosso braço. A nossa carnalidade faz que nós como homens, nós façamos do nosso jeito, da nossa maneira. E aqui o Espírito fala para Gideão: quebra esses vasos, quebra esses vasos. E sabe, nós temos que quebrar esses vasos. Nós temos que quebrar a nossa carnalidade, a nossa humanidade. E aqui quando eu falo humanidade, eu falo da parte ruim, daquilo que faz nós fazermos as coisas do nosso jeito, sem pedir uma direção clara para o Espírito Santo. Aquilo que faz nós agirmos da nossa maneira. Porque quando nós estamos cercados de egoísmo, de humanidade, nós ficamos cegos. Nós nos tornamos totalmente independentes. E por fim a trombeta, Salmos 22, 3 diz assim: tu porém és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. A trombeta representava o próprio Deus, louvor ao rei, louvor, graças ao rei. Então era a tocha, era os jarros de barro, e era a trombeta e os gritos, porque na hora da trombeta e dos gritos o Senhor opera milagre. Quando nós estamos vivendo uma batalha, a gente chora, a gente se desespera, mas dificilmente a gente louva e adora o Senhor, não é? Como é mais fácil a gente reclamar quando a gente está vivendo uma situação difícil. Mas aqui nós aprendemos que nós devemos adorar o Senhor, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas estejam muito ruins. Nós continuamos firmes, adorando, engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém? Porque se tem coisas que são altas demais, difíceis demais para nós resolvermos, nada é impossível para o nosso Deus. Então, se nós não conseguimos, Ele consegue. E Ele é capaz de todas as coisas, mas Ele quer a nossa dependência dEle, a dependência total. Uma pessoa improvável é uma pessoa que ela depende totalmente do Senhor. E é tempo de nós nos levantarmos hoje e derramarmos toda a nossa independência diante de Deus e falar: Senhor, a partir de hoje eu quero ser totalmente dependente de Ti. Se levante, se coloque de pé. Quatro frases aqui para nós refletirmos. Deus ama usar os improváveis porque são dependentes dEle. Deixa eu repetir. Deus ama usar os improváveis porque são dependentes dEle. A minha força natural precisa ser despedaçada para eu ver o poder de Deus se manifestar. O vaso de barro, a minha força natural, ela precisa ser despedaçada. Eu preciso quebrar o vaso de barro para que eu possa ver o poder de Deus se manifestar. Não conseguimos nada sem o fogo do Espírito, porque Ele é a luz, é a direção para o nosso caminho. E o louvor no meio da dificuldade confundirá os meus inimigos.
O louvor no meio da dificuldade confundirá os meus inimigos. Mas de tudo isso, eu quero ministrar hoje sobre você, sobre a tocha do Espírito Santo, sabe? Eu tenho sido muito ministrado nessa última temporada da minha vida sobre o Espírito Santo e sobre aquilo que é a nossa missão. Sabe, a nossa missão, ontem eu estava pregando na Brave, eu falei, gente, a nossa missão não é ficar dentro da igreja, a nossa missão é lá fora. Nossa missão é lá fora, sabe? Eu falando ali para eles e tal, e tem 4 passos que a gente segue antes de no evangelismo. E o primeiro passo é você servir as pessoas. Antes de você pregar a palavra, você serve as pessoas. Depois de servir as pessoas, você cria relacionamento. Você cria relacionamento. E o relacionamento ele é pessoal, sabe? Você vai criar um relacionamento. Depois é a comunhão. Você chama essa pessoa para comunhão. Você apresenta novos amigos para ela, ela apresenta novos amigos para você. E depois disso vem a palavra. Jesus ele fazia claramente isso. Depois disso vem a palavra. Eu quero só replicar. Se você não assistiu The Chosen, assista porque é muito bom. Eu quero só replicar uma cena que eu assisti. E sabe, Jesus, ele estava em um lugar, Samaria. Samaria já era um lugar onde os judeus não costumavam ir, porque judeus e samaritanos eles não se davam. E Jesus já estava em Samaria, então já é uma coisa muito muito louca, né? Então Jesus ele já estava ali quebrando paradigmas. E aí Jesus ele estava ali em Samaria, e ele pega Tiago e João e diz: vão lá e aram uma terra. Aram aquela terra que está lá, ó, aquela lá. Vão lá e aram e semeiam lá. Aí eles vão, ficam o dia inteiro arando a terra e jogando sementes. E jogam sementes. E aí, passou o dia, passou a noite. No outro dia Jesus chama todos os discípulos e fala: vão ao mercado e compram, e façam compras, comprem comida. Eles vão lá, compram comida, chegam a Jesus e Jesus fala: agora nós vamos ir no lugar onde nós vamos jantar essa noite. Aí eles chegam lá naquele lugar onde eles araram a terra. E lá onde eles araram a terra, tinha uma casa simples, humilde. E aí eles olham para Jesus e falam: aqui que nós vamos jantar essa noite? Eles, né? Aqui, Senhor? É aqui mesmo? Ele falou: é aqui. E aí de repente sai um homem, um samaritano, perna quebrada, caminhando com muita dificuldade. Ele chega até Jesus, ele reconhece Jesus, fala: você é aquele que está fazendo muitos feitos aqui, né? Ele fala: é, e eu também te conheço. O nome do cara era Malaquias. E naquele momento os discípulos olham e falam: ué, o que está acontecendo aqui? E aí Jesus fala, o homem Malaquias chega para Jesus e fala: eu vi o que vocês fizeram, vocês araram a minha terra. E aí Jesus olha para ele e fala: sim, nós aramos. Ele assim: o que vocês querem de mim? Eu não tenho dinheiro. Aí Jesus fala: não, nós não queremos seu dinheiro, nós queremos jantar com você. E aí ele fala: eu não tenho comida, porque a minha família está passando fome, não tenho nada para comer. Ele fala: nós trouxemos comida. E aí eles entram e jantam. Olha só, o que eu falei dos 4 passos? O primeiro passo é servir. O que eles fizeram? Araram a terra e semearam. Serviram uma pessoa. Segundo passo, relacionamento. Jesus já conhecia ele e ele já conhecia Jesus de ouvir falar. Relacionamento. Jesus não era alguém desconhecido para ele e ele não era alguém desconhecido para Jesus. Terceiro, comunhão. Eles entram e jantam juntos. E o que a comunhão traz? Comunhão traz abertura de coração, onde nós começamos a derramar o nosso coração. E ele começa a falar um pouco da vida dele. Ele começa a tratar de situações. Ele fala: Jesus, sabe como é que eu quebrei a perna? Ele começa a contar toda a história. Eu quebrei a perna porque
eu e o meu amigo, nós estávamos precisando muito de dinheiro, nós não tínhamos mais nada para comer, e nós fomos roubar alguém, e era um judeu. E no caminho, nós atacamos o judeu, derrubamos ele, meu amigo bateu com a cabeça dele na pedra, e eu roubei o cavalo, porque eu ia vender o cavalo. Só que 10 minutos depois eu caí do cavalo, quebrei a perna, tive que me arrastar, e voltei para casa pior do que eu fui, do que eu saí. Os discípulos ficam espantados e sabe, Jesus olha para ele e fala, e ele começa a chorar e começa aquele arrependimento dentro do coração dele, e Jesus olha para ele e fala assim, fica tranquilo, o homem que você achou que vocês tinham matado, ele não está morto, ele está bem, fica tranquilo. E Jesus olha para ele e fala o seguinte, aonde vem a palavra, vá ao templo todos os dias e escute a Torá, escute a minha palavra. Vá ao templo todos os dias, escute a minha palavra. A comunhão, ela gera uma abertura de coração. E aí depois nós introduzimos a palavra. E olha a força transformadora do Espírito Santo. Olha a força transformadora do Espírito Santo. Jesus sai, se despede dele. E no outro dia, quando ele se levanta curado. Porque o Espírito Santo, ele transforma vidas. A palavra mais o Espírito Santo é um agente transformador de vidas. E por que eu estou falando isso para você? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer relacionamento comigo e com você, para que nós possamos ser esse agente transformador aonde nós passarmos. Não é para que a gente venha ver poder aqui na igreja, é bom a gente ter um louvor maravilhoso, se expressar diante do Senhor, se emocionar aqui, mas é muito melhor quando nós vemos o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, transformando vidas aonde nós passamos. Quero dar um outro testemunho, já que eu tenho tempo de sobra. Fique de pé aí. Fazer um exercício, né, hoje. O outro testemunho é o pastor Abe. Ele é pastor da Paz Church e tem uma igreja em Santarém que é uma igreja mega igreja. E o pastor Abe foi sempre muito conhecido por espalhar o evangelho por onde ele vai. Ele é o próprio evangelho, mas o homem é demais. E aí perguntaram para ele, pastor, como é que tu consegue plantar igrejas tão rápido, tão rapidamente, com tanta gente? Aí ele falou assim, eu sempre pego pessoas que eu confio e vou até um certo lugar. E eu vou até esse lugar e levo essas pessoas. E a gente não abre a igreja lá. A gente fica um ano conhecendo a cultura e conhecendo as coisas daquela cidade, o que precisa, socialmente falando, as necessidades das pessoas, o que tem de melhor, nós conhecemos e nós nos infiltramos lá. E aí nós começamos a levar o evangelho através disso, mas primeiro nós ficamos um ano assim. E aí ele falando de alguns testemunhos, ele falou que um líder que estava acompanhando ele, tinha um vizinho, e esse vizinho, você sabe, se você tem vizinho, né, você sai, tá o vizinho ali, bom dia, tal, e nesse bom dia, boa tarde, boa noite, começaram a conversar, de onde tu vem? Eu venho da cidade tal, e um dia ele chama para entrar na casa, vem aqui conhecer minha casa. E aí esse líder, ele vai, entra na casa, e sabe, o costume da minha mãe sempre foi assim, hoje ela não faz mais, mas ela fazia. Quando, lá no Paraná pelo menos, né, quando você entrava numa casa, quando você estava de visita, a pessoa tinha que mostrar toda a casa, né, não, isso aqui é o banheiro, isso aqui é o quarto, a minha cozinha aqui, né, a sala aqui, o sofá, tal, costume de mostrar a casa. E ele mostrando a casa, chega no quarto, cadê o colchão? Não tinha colchão. Aí ele pergunta, cadê o seu colchão? O senhor dorme aonde? Eu falo, durmo no chão. O senhor dorme no chão? 7 anos dormindo no chão. Ele assim, meu Deus, 7 anos dormindo no chão? 7 anos. Mas espera aí, eu tenho um colchão lá em casa, vou lá buscar para o senhor. Ele falou, sério? Tem um colchão lá. Foi lá, saiu, buscou o colchão, voltou com o colchão. Pega, dá o colchão, coloca o colchão ali. E aí ele fala, nossa, muito obrigado. E já fica o coração feliz, muito obrigado. E aí ele fala assim, tu tinha um colchão de sobra? Estava sobrando lá? Ele falou, não, esse colchão é meu. Ele olha assim, esse colchão é teu? Sim, esse colchão é meu.
Tá, e você está me dando e você vai dormir aonde? Ele falou, se o Senhor dormiu 7 anos, eu não tenho problema de dormir mais 7 anos no chão. É o servir. Começa com serviço. Começa com você atender a necessidade aonde você está. Não precisa de grandes coisas. Muitas vezes a gente acha que é pregar a palavra, é conhecer muito da Bíblia. Isso é relacionamento com Deus. Mas para você alcançar uma pessoa, uma vida, você começa com servir. Eu começo com servir. Feche teus olhos. Hoje o Espírito Santo quer fazer algo aqui. Aleluias. E como eu falei no começo, a nossa missão aqui neste lugar não é simplesmente ser servidos, mas a nossa missão aqui é servir as pessoas, e nós somos treinados para isso. Porque a vontade suprema do Senhor é que nós vamos e multiplicamos, é que nós possamos multiplicar onde nós estivermos. E o Espírito Santo, Ele é a nossa direção, Ele é aquilo que Ele quer relacionamento conosco, com a nossa vida. Não sei como você chegou aqui, não sei como o teu coração chegou aqui, como o teu coração está hoje nessa noite. Mas eu te digo uma coisa, fecha teus olhos, não olha para mim, gente, não olha para mim, eu não sou nada aqui, tá? Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Os teus olhos fechados e começa a mergulhar naquilo que o Espírito quer fazer essa noite. Às vezes teu coração está tão machucado, como eu falei de Gideão, e você não consegue avançar, você não consegue ser um agente transformador, você não consegue ir além, porque você está muito machucado. E sabe, as feridas que foram causadas e você estão te impedindo, estão sendo um atrapalho. E o Espírito Santo, Ele quer curar isso essa noite. Mas lembre que a dependência dEle é o relacionamento. E como é que eu me relaciono com o Espírito Santo? O Espírito Santo, Ele já está em mim e você. Quando você conhece Jesus, Ele já está em mim e você. Sabe, o Espírito Santo, Ele não fica saindo e voltando, saindo e voltando. Ah, eu pequei, o Espírito Santo saiu. Ah, eu acertei, o Espírito Santo voltou. O Espírito Santo, Ele está em mim e você. E Ele quer relacionamento. E o que é relacionamento? É eu acordar e falar: Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, obrigado por mais um dia. É eu estar lá no meu trabalho e dizer: Espírito Santo, obrigado pelo meu trabalho. Tá difícil, tá, mas obrigado. É eu estar em casa e dizer: obrigado pela minha família, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Espírito Santo, obrigado por me direcionar. O Espírito Santo, Ele é luz. E sabe, você pode estar passando pelo vale, trevas, mas quando a luz vem, não existe mais trevas. Quando a luz vem, a trevas vai. Então Ele está aqui. E relacionamento é você começar a conversar com Ele. Então abre a sua boca e começa a conversar com o Espírito Santo. Começa a conversar, fala: Espírito Santo, eu estou aqui. Se você nunca sentiu algo do Espírito Santo, começa: Espírito Santo, eu nunca senti algo, mas hoje é a primeira vez que eu vou sentir. Hoje é a primeira vez que eu vou sentir um toque. Nós vamos começar aqui a tocar só instrumento, e você vai começar a conversar com o Espírito Santo. Gente, é um exercício fácil, tá? É você conversar, você falar. Abre sua boca e fala. Assim como você conversa com o seu amigo, conversa com uma pessoa, começa a falar: Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, comece a se manifestar dentro de mim. Se manifesta, Espírito Santo. Se manifesta. Vem, Espírito Santo, começa. Vem se manifestando. Porque o Espírito Santo, Ele é luz, Ele é guia.
Aleluia. Quero falar com você agora. Você que tem gerado esse relacionamento com o Espírito Santo, amém? Creio que muitos aqui estão gerando esse relacionamento com o Espírito Santo, amém? 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 Você que está, eu quero te encorajar agora. O Espírito Santo ele vai colocar uma pessoa agora na sua mente. O Espírito Santo ele vai colocar uma pessoa na sua mente agora. Fica bem atento, como eu falei, é um pensamento. Você não vai ouvir, ei! O Espírito Santo ele é sensível. E ele vai colocar uma pessoa agora na tua mente. Você vai orar. E aquela pessoa, você vai até a pessoa que o Espírito Santo está colocando na sua mente agora. Estou falando com você que é corajoso e você que tem intimidade com o Espírito Santo. Você vai deixar o Espírito Santo ministrar em você. Você vai pegar e você vai até essa pessoa que o Espírito Santo está te direcionando. E você vai derramar aquilo que o Espírito Santo está fazendo sobre a sua vida. Você vai derramar aquilo que Ele está te direcionando, beleza? É um exercício fácil. Não fique com medo, como eu falei no começo, nós somos o quê? Irmãos. Na família, não se tem vergonha na família. Quando nós estamos em família, nós perdemos a vergonha. Porque não importa se o outro fala a mesma coisa que eu, não importa se o outro se veste como eu ou não. Nós somos família, nós somos o mesmo sangue, o sangue de Jesus. E primeiro nós começamos servindo uns aos outros, amém? Então hoje você vai ser direção, porque tem pessoas aqui que precisam de direção. E você vai ser direção, porque o Espírito Santo está te guiando, e você vai ser direção. Nós vamos cantar uma canção e você vai começar. Deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. E você saia do seu lugar, procure pessoas e comece a ministrar sem medo. Vai vir uma pessoa, eu não sei o que falar. Só encosta nela. É aquilo que o Espírito Santo está direcionando. Mas Ele quer obediência de nós. Amém?
Cantamos com almas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Se coloque de pé e vamos cantar essa canção, amém? Nosso Deus é vencedor, Toda a tua força, nós o adoramos. Declare: vitorioso é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, nos reinos em vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, o fogo não prevalece. Te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. nos reinos em vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. aleluias, Pai, obrigado, Jesus, por essa noite. Espírito Santo, obrigado. Agradeço, Espírito Santo, pelo toque. Agradeço, Espírito Santo, por aquilo que Ele começou a fazer na sua vida hoje e Ele vai continuar. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, 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 Pai. Obrigado, porque você é a nossa luz. Nós queremos depender de você todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor. Amém, amém. Só lembrando aqui as 4 frases para nós refletirmos. Deus ama usar os improváveis porque são dependentes dEle. A minha força natural precisa ser despedaçada para eu ver o poder de Deus se manifestar. Não conseguimos nada sem o fogo do Espírito Santo. E o louvor no meio da dificuldade confundirá
os meus inimigos. Amém? Você foi cheio essa noite? Meu Deus, uma unção de coragem, uma unção de ousadia, de força. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.